Olá, amigos e amigas do nosso podcast Pode Te Inspirar. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de reflexão, motivação, inspiração, com histórias que irão aquecer o seu coração. Eu sou Andressa Mello. E eu sou a Lilian Prevelato. Estamos aqui hoje, gente, lembrando que é o mês de maio, mês das mães, e estamos com essa programação toda sobre as mães, né? Sobre maternidade, né? Já falamos essas 3 semanas anteriores, já recebemos convidados especiais, e hoje, para finalizar o mês, não poderia deixar de receber com toda a honra essa mulher... Segura! Ela vai se emocionar. Nós falamos sobre adoção, sobre negligência, né, de maternar sobre a negligência, e daí o outro lado sobre a adoção. Nós já falamos sobre o maternar em relação a ser mãe de anjos, aqueles filhos que não vieram ao mundo, e aquelas que têm a oportunidade de terem seus filhos arco-íris, que são as mães que já tiveram na tempestade da perda de um filho, de um luto, e depois se felicitam com a alegria chegada de um outro vivo. E a gente falou também sobre filhos atípicos. O foco foi a parte do autismo, mas existem diversas outras síndromes. E hoje o nosso maternar é diferente. Hoje o nosso maternar é sobre aquelas pessoas que têm muito bom coração, que são iluminadas, que são enviadas por Deus para adotar filhos do coração. Adotar sem estar num papel. A adoção pelo simples fato do amor, de ter aquela pessoa querida. E hoje a Andressa vai entrevistar uma, né, que é a foco, uma mãe de coração dela, que já deixou ela tanto tempo acolhida. E cadê o bolo de café? É verdade. Eu não esqueço dessas coisas. Mas eu estou no fechamento da revista das mães, então realmente não deu tempo. Mas eu prometo trazer uma. Mas olha, ela cuida tão bem, sempre cuidou tão bem da Andressa como mãe do coração, que até as amigas eram agraciadas. É verdade, tá vendo? Agora eu passo a palavra para você. Bom, gente, essa mulher, ela é forte, guerreira, ela está à frente do seu tempo. É uma mulher, assim, eu não tenho palavras. Se eu ficar falando muito aqui, eu vou chorar mesmo, de verdade. É uma mulher inspiradora, é uma mulher que eu sou grata a Deus por ter conhecido, por ter entrado na minha vida. Deus me presenteou com ela, é a Celina Passerini. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada pela recepção, obrigada. Eu me sinto realmente lisonjeada de estar aqui com vocês. E assim, essa produção toda, que a gente está de 6 joalheiros, olha só. Olha o batom dela, coisa mais linda, a make que a Bárbara fez, o cabelo da Dalgisa. Por quê? Porque olha a chiqueza. A gente não podia estar no padrão de elegância diferente. Pelo amor de Deus, se eu viesse aqui de outro jeito... Não. Esse é o padrão de elegância da Celina Passerini, porque ela é referência quando se fala de elegância. Eu tenho uma história para contar dela, já começando já, né? Eu morei com a Celina. E assim... Quanto tempo, Andressa? 6 anos, 6 anos. 6 anos. Todo dia de manhã, quando ela acordava, eu tenho essa imagem dela até hoje, né? Meu quarto ficava perto da sala e dela no canto. A Celina acordava, a primeira coisa que eu olhava, que eu via a Celina era lá, na frente da penteadeira. Gente, ela deve ter mais de 500 colar, tá? E eu me recordo muito dela, assim, com os colares, escolhendo um colar, uma roupa, é lógico, e se maquiando, se passando... Não, ela tem 80 anos, gente. Quase. Eu adoro falar que é 80. É 77, mas eu já falo 80. Porque olha a pele dessa mulher com 80 anos, olha a juventude dela. Daqui a pouco vocês vão saber mais, tá? E a vontade de viver, né? De sempre a idade tá na cabeça. Ela mexe no iPhone, ela paga a conta pelo iPhone. Sim. Ela recebe e-mail pelo iPhone, ela responde pelo iPhone. E não é pra qualquer um, não. A gente que é mais novo tem dificuldade. Ela entra no YouTube, ela tem Facebook, no iPhone, eu acho massa. Ela tem a multifacetada, né? Ela tem um monte de atividade, vocês vão conhecer um pouco mais dela. E ela tem podcast. Também tem um podcast, gente. Começa a seguir o podcast dela. Quem vocês conhecem de 80 anos que tem podcast? Não, eu não conheço ninguém. Então, né? Ela é à frente do tempo. Eu acho que a única pessoa que eu nem sei se tem mais era o Cid Moreira. Celina Passerini. Conta um pouquinho da sua história pra gente, porque a história da Celina é muito bonita de se ouvir.
Bom, pra gente. Primeiro tem que ter. Peraí, gente, igual o Célio falou, primeiro tem que ter, ó, a primeira temporada, porque a história da Stanina teria que ter 3, 4, 5. Né? Então ela vai resumir um pouquinho. Sim, bem pouco da história. Na verdade, é o seguinte: para quem eu vou fazer, na verdade, ela falou que eu já tenho 70, mas eu vou fazer 77 anos em agosto, com muito orgulho. Mas a gente tem muita história, conhece muita gente, passou por muita coisa, então, logicamente, que a gente tem história para contar. Eu digo, ela falou de maternidade, mas eu, quando era criança, eu morava em Borborema, eu nasci em Apucarana. Paraná, pertinho Paraná, da minha família. Minha família é toda de Londrina ali. Então, Londrina. é pertinho mesmo. Eu nasci em Apucarana e minha família veio para Borborema. Aliás, eles eram daqui, mudaram para lá. Tem uma história triste aí no meio, que a minha mãe perdeu um filho mudando, né, na mudança. Aí ela não gostou de ir lá e voltou. E o meu pai logo quis ter outro filho, tanto que eu só nasci lá, porque eu nasci por acaso. Lá ele queria outro filho, e ele queria um filho homem, e eu nasci mulher. E eu fui nós somos em 7 irmãos, 8, né, como que morreu. E eu sempre fui a filha mais ligada com meu pai, sempre fui mais ligada a ele, sempre fui eu e ele mais ligado comigo. Mas quando eu estava em Borborema, eu ouvia falar de Matão, porque eu tinha parentes aqui na cidade, e para mim Matão, assim, eu fazia uma ideia, eu pensava assim, Matão, será que é assim, muito mato, muita árvore, uma cidadezinha no meio, sei lá, criança, né? Que você imagina? Fantasiava, né? E até que um dia surgiu a oportunidade de eu vir para Matão e sem os meus pais, porque eu tinha uma tia casada com... Na verdade, ele era primo, mas a gente, mais antigo, chamavam de tio. E a minha tia era doente, ela tinha feito uma cirurgia na cabeça, e ela, de vez em quando, ela passava mal, ela se desconectava do mundo, ficava 15 dias assim. Nossa. Mas quando ela estava bem, ela estava bem. E eu vim para auxiliar, ser companhia para essa pessoa. Mas quando eu estava em Borborema mesmo, a minha irmã, mais velha que eu, era muito prendada, queria aprender a costurar, bordar, cozinhar, porque a minha mãe fazia todas essas coisas. E eu não queria nada. Eu ia para a roça com meu pai, plantar café, colher café, plantar arroz, colher arroz, plantar... Eu ia para a roça com meu pai, andar a cavalo. Eu aprendi a tirar leite lá com meu pai, separava os bezerros, andava a cavalo. Minha mãe ficava louca. Ela só fazia calça comprida para mim, porque se eu achasse um cavalo no pasto que eu estava sozinha, eu tirava o cinto da calça, punha no pescoço do cavalo e montava e voltava para casa a cavalo. Eu ia a pé e voltava a cavalo. Olha só. E a minha mãe, eu nunca gostei muito mesmo de serviço de casa. Mas aí eu vim com essa minha tia. E minha tia, quando eu estava bem, que eu vim morar em Matão, ela era uma cozinheira de mão cheia. Ela cozinhava muito bem, fazia bolo. Eu aprendi a fazer bolo, pizza. Pelo amor de Deus, engordei 10 quilos. Aprendi a fazer com ela isso. Então, eu morei com ela, mas o meu intuito era trazer a minha família que morava na roça para a cidade, porque nós éramos em 7 irmãos, e a minha irmã mais velha estava noiva, ia casar, e os meninos eles eram muito novos ainda, então não tinha como trazê-los antes, porque tinha que trabalhar, vinha para a cidade, tinha que trabalhar. E aí, quando eles fizeram 17, 19 anos, os 2 mais velhos, aí eu trouxe eles para Matão. E aí eu saí da minha tia e fui morar com eles. Arrumei uma casa e tal, e fui morar com eles. Mas lá em Borborema, como eu não gostava de serviço de casa, tinha uma tia que tinha bebê, eu ia lá cuidar do bebê, fazer as coisas para minha tia, cozinhar e tal, fazer a comida. Tinha uma prima que tinha tido um filho, eu ia lá. Então, esse maternar sempre teve na sua vida. Eu pratiquei ele desde muito cedo. E, inclusive, com a boneca, que a primeira boneca eu ganhei, eu tinha 5 anos, mas, naquele tempo, se comprava sempre o mais barato, e eu ganhei uma boneca de papelão. Aí eu fui dar banho nela, ela dissolveu. Ai, que dó! Eu ganhei a primeira boneca e já destruí ela no primeiro dia, de tanto banho que eu dei nela. Ai, que dó! E aí eu vim, né, eu estando aqui em Matão, eu consegui trazer meus pais aqui. Aluguei uma casa, arrumei serviço para 2 na Bambose, porque essa minha tia... Aí começou. Ela é da família Bambose. Aí começou. E o meu pai, acho que foi trabalhar no Astrosuco, no Fischer, ele foi trabalhar no Fischer, meu pai. Então, aí já tinha 3 trabalhando, eu também trabalhava, e aí a gente começou. Mas eu sempre queria alguma coisa a mais. Tinha os outros que eram pequenos, a gente era em 7, né?
E logo tinha que se virar, tinha né? que se virar. E aí eu sempre gostei de vendas, porque né, onde eu morava com a minha tia, meu tio tinha uma loja. Foi a primeira loja de Matão que vendia fogão a gás, que vendeu televisão, que vendeu sofá, que vendeu panela de pressão, que as mulheres compravam a panela, depois ligavam para ele que tinha medo de desligar a panela. Não trocavam o botijão de gás de jeito nenhum, tinha que ir lá, né? Então, eu sou bem daquele tempo mesmo, primórdios mesmo, né? Que começou lá, aquele tempo que a gente vendia uma televisão, depois ficava um em cima da casa. Pra pegar, mais pra lá. E o bombril? E o bombril? Punha o bombril no rádio. Pra pegar Verdade. melhor. Pegar melhor. Então, a gente passou isso. E meu tio tinha essa loja, eu aprendi a vender nessa loja. Eu aprendi a vender nessa loja. Então, eu tinha esse... E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa financeira. E aí eu trabalhava nessa financeira. E aconteceu até um negócio muito engraçado nessa financeira, porque o gerente morava em Ribeirão. Aí um dia ele trouxe, naquele tempo também não tinha computador, não tinha nada, ele trouxe uma máquina de escrever enorme, daquelas antigas que você batia o dedo, doía tudo. Doía, né? Fazia calo. Fazia calo no dedo. Eu falei, nossa, seu Glauco, mas você não tinha uma máquina mais nova para trazer aqui? Ele falou assim, eu só tenho essa. Eu falei, Deus me livre, vende essa máquina. Ele falou assim, se você vender ela, ele falou, tá ótimo. Eu falei, posso vender? Ele falou assim, se você vender, pode, mais de R$100, tá bom. Eu falei, tá bom. Aí passou uns dias com aquela máquina. E eu tinha uma em casa. Estava irritada com a máquina. Que era portátil, aquelas que punha numa caixinha, na maletinha. Eu tinha uma daquela lá. Aí eu levava ela no escritório para trabalhar com aquela máquina lá. Aí passou um dia um senhor lá, ele falou assim, nossa, eu faço coleção de máquina, que máquina bonita. Ele falou assim, eu falei para ele, nossa, essa é antiga, foi de um dono só, maravilhosa essa máquina, o senhor não quer comprar? Ele falou, quanto custa? Eu falei, é 1.200. Ele falou assim, 1.200? Será que o homem não faz R$1.000? Eu falei, olha, o senhor passa aqui depois do almoço, eu vou ligar para ele, mas ele não ia ligar para ele, né? Passa aqui depois do almoço. Começou a negociante. Aí eu falei assim, ele falou, eu passo. Chegou lá, ele falou que faz R$1.000. Ele falou assim, então eu vou levar ela. Pegou, deixou os R$1.000. Olha só. Quando foi no outro dia, o seu Glauco chegou. Eu falei, seu Glauco, eu vendi a sua máquina de escrever. Mentiroso. Eu falei, claro, eu vendi. O senhor não falou que podia vender? Ele falou, vendeu. Eu falei, por quanto você vendeu? Eu falei, por mais de 100. Ele falou assim, mais quanto? Eu falei assim, mais de 200. Ele falou assim, se você vendeu mais de 200, pode ficar com o dinheiro, porque ela não valia. Jura? Olha só! Aí eu falei para ele, eu vendi por R$1.000. Ele falou, então tô, R$800. Olha só! Então, começou aí. Começou aí, né? Mas eu sempre gostei de vendas, sempre vendi. Por exemplo, para você ter ideia, quando fundou o Clube Náutico Taquaritinga, eu vendi 870 títulos aqui em Matão. Nossa. 670 títulos aqui em Matão. Até hoje tem mais sócios de Matão do que de Taquaritinga. Tem casa lá, porque eu sou a culpada, porque eu vendi. E vai reclamar com a Celina se você só encontra matonense no Náutico. No Náutico, exatamente. Então, eu fui assim, gostando, me incentivando, e era sempre uma renda a mais, né? Porque eu fazia uma coisa, trabalhava em outro lugar, e eu nunca gostei muito de trabalhar fechada numa sala, sabe? Igual você trabalha, né? Sim, trabalho. Não, aquilo já faniquito. Dá um faniquito, né, em mim. Então, eu trabalhava com isso, de vender isso. Aí apareceu uns títulos, uns apartamentos lá em Ubatuba para me vender. Eu fui conhecer e era um sistema assim de cotas. Você vendia a cota. Então, eu vendia para você, você escolhia o mês e se era 15 dias, se era um mês, o mês que você quisesse do ano. Eu, por exemplo, tenho lá de 15 de janeiro a 31 de janeiro e de 1 a 15 de outubro. Então, essa data, se eu não for, eu posso alugar, eu posso vender a estadia lá. E eu vendi um monte aqui em Matão, vendi para os meus primos de São Paulo, vendi para Araçatuba, vendi para Jaú, que nessa época eu já trabalhava na Rádio e TV Morada do Sol. Eu fui trabalhar na Rádio e TV Morada do Sol. Aí lá também se comunicando bem assim, né? Na Rádio e TV, mas eu só trabalhava com vendas também, né? Eu vendia anúncio para a rádio, que Matão, eu comecei a trabalhar, porque quando veio a rádio para Matão, a Rádio Cidade, que na época era a Rádio Notícias. Não tinha
local para ficar essa rádio. Essa rádio foi montada num vagão de trem. Nossa! Num vagão, ela foi montada num vagão. Olha que história legal. E não tinha disco. Eu levava, meu ex-marido gostava muito de música, e eu levava os discos da minha casa. E aí, quando eu comecei... Você escutava a Rádio Notícias? Você escutava os discos do ex-marido da Celina, gente. E aí, eu comecei... Aí fizeram um plano lá para me vender. Mas eu falei, como que você vai vender? Eu não sabia o horário, não tinha horário, não sabia o que eles iam falar, Gente, não sabia nada. Isso. Aí tinha 2 senhores aqui em Matão, mas era pão duro, mas era pão duro que não compravam nada. Eu falei, eu vou vender primeiro para esses 2, que se eu vender para eles, todo mundo que vai querer comprar. Aí eu vendi para um senhor, vendi para ele, e ele comprou. Eu falei, olha, vai chegar uma rádio aqui, o senhor vai ser o primeiro que vai... E fiz a cabeça, ele comprou. Fui no outro, também comprou. Aí eu ia na outra loja, comprou. Eu falei assim, você não quer comprar uma rádio, fazer anúncio na rádio? Ah, mas isso vai... Lógico, olha, o seu fulano comprou. Comprou? Nossa. Eu não acredito. Comprou, e eu mostrava o contrato assinado por ele. Só. Eu vendi 41 anúncios sem saber o que ia no ar, quem ia ser o locutor. Essa é vendedora nata, né? Essa daí, vendedora não, a nata. Celina é cada história, gente. Ela é vendedora nata. Mas, assim, junto com o rádio, eu sempre vendi mais alguma coisa. Eu já vendi consórcio da Auto Latina, eu já vendi consórcio de caixão de defunto, eu já vendi assim, coisa que você nem imagina. Imobiliária. Imobiliária eu tive. O meu ex-marido verdade. tinha imobiliária, então a gente, de vez em quando, mostrava uma casa também. Mas, enfim, nessa do rádio... Depois veio um gerente para Matão e ele falou, Celina, Matão é pequeno, você vai trabalhar na Rádio Morada do Sol, eu vou te apresentar lá. E eu fui. Que legal. Mas para vender em Matão mesmo. Entendi. Era a rádio, porque a notícia era AM. E lá era FM. Lá era FM. Então ele trouxe, porque lá tinha a rádio, a AM, tinha a FM e tinha a TV. Na época tinha TV Morada do Sol. TV Morada do Sol. Então, eu fui para lá e eu trabalhei lá 11 anos. 9 anos eu fui a primeira colocada de vendas. Uau! 9 anos eu fui a primeira colocada de vendas lá. E na época também que estava entrando o sinal de TV, a televisão era horrível. Eu vendia em Corpus Christi, eu ia na Baldana, Marquesã, até vendi. Depois eu rezava para eles não assistirem, porque a imagem toda torta, toda... Naquele tempo não tinha computador para fazer o design, era desenhado na mão, bem, tinha no papelão. No papelão para fazer, o estúdio era um... E sabe o que eu acho engraçado? Com tudo isso, a Celina, hoje em dia não tem mais isso, né? Então, naquela época era a família tal, a família Bambosa, a família Baldan. A Celina, quando ela me pergunta, quando eu fui morar com ela falava assim, Andressa, mas qual é a família que é? Aí eu ficava, não sei. E eu aprendi a perguntar muito por conta dela, né? Porque a gente quer... isso é coisa de idoso também, né? Que gosta de saber quem é seu pai, quem é sua mãe, você é filho de quem? Será que eu conheço? Então, aí... Ela Matão era pequeno, né? A árvore genealógica pra mim. Ela queria saber que, mas eu conheço o fulano, o parente, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente ia tomar café de domingo de manhã, muito engraçada essa história, muito engraçada. Ela vinha lá com o celular, aí a Celina adora ir no velório. Aí ela vinha com uma foto assim, ela falava, viu? Isso aqui era o pessoal que estudou comigo, viu? Aí eu falei, Celina, quem que é esse aqui? Fulano de tal, morreu. E esse aqui, Celina? Ciclano, mas já morreu também. Celina, e esse daqui, quem é? Ciclano, morreu. Mas eu ria, eu não me conformava. Eu falei, Celina, mas já morreu tudo. Então, e eu sempre fui também assim, eu sempre gostei de ter gente perto de mim. Então, quando meus filhos eram pequenos, como eu trabalhava fora, eu sempre tinha uma empregada doméstica em casa, uma pessoa que trabalhava em casa, e uma pajem para cuidar da criança. Mas, às vezes, eu pegava meninas que apanhavam do pai, porque chegava tarde, tudo. Aí eu ia lá conversar para o pai deixar morar junto na minha casa. Que legal. Então, eu ficava morando lá em casa. Às vezes, era a empregada que morava em casa. Então, eu sou madrinha de casamento de empregada, eu sou madrinha de filho de empregada, eu sou madrinha de batismo, madrinha de crisma, madrinha de...
Que você sabe? acolheu muita gente. Então, E a Celina faz aconteceu- muita ação social, porque inclusive essas pessoas que ela fala, no tempo que eu convivi lá, o pessoal liga muito pra ela, pra pedir emprego, pra pedir roupa, pra pedir comida, pra não sei o quê. E é verdade. As ex-funcionárias, ou então, ó, a Celina, meu filho tá desempregado, meu marido. A Celina, com tudo isso que ela Pedir ficou na roupa para ir em cidade, casamento, um sapato, se era o mesmo número. nossa, colar. É. Mas por conta dela, com tudo isso, ela ganhou um conhecimento muito grande na cidade. Então, é muito difícil você não conhecer a Celina Sim, Passerini. É é muito verdade. difícil. E também eu trabalhei muito tempo com voluntariado. Por exemplo, eu fui 9 anos voluntária da PAI, eu fui 12 anos voluntária da Liga do Câncer, eu fui 4 anos voluntária do Projeto Luz, que quando morria alguém, eu moro uma quadra e meia praticamente do hospital, eu ia falar com a família para doação de córneas. Entendi. E tudo isso é assim muito gratificante, porque ó, não faz muito tempo eu encontrei uma moça e ela estava com outra pessoa, ela falou: gente, olha quem está aqui, a Celine, me abraçou, me beijou na Você falou, loja. quem é essa E louca? eu falei: nossa, desculpa, mas eu não te reconheço. Ela falou assim: olha, eu conheci você no dia mais triste da minha vida. Ela falou: foi o dia que morreu minha mãe e você foi lá no hospital para falar com a gente. Olha só como Para doação de córneas. E aí eu não queria. Eu não queria de jeito nenhum. E aí chegou a minha irmã e a minha irmã queria. Aí eu falei, você falou assim para mim, olha, e antes de falar, ela falou: Celina, eu lembro de você todos os dias. Eu falei: mas por quê? Ela falou assim: porque você falou um negócio assim para mim. Olha, doa as córneas, é uma pessoa que está precisando, aliás, vai para 2, porque ia sempre assim, para o primeiro, era uma direita para o que estava primeiro na fila e o esquerdo para o segundo da Entendi. fila. Aí eles voltavam para o final da Nossa, fila. olha só. E aí eu falei para ela: olha... Será que é assim ainda? Isso eu nunca Não vi. sei, porque agora está parado. Depois parou na pandemia e não voltou mais. Entendi. Aqui em Matão, pelo menos, não voltou. Aí eu falei para ela: olha, bem, você pensa assim, que o dia que você abrir a janela e estiver chovendo, você vai falar: olha, alguém está vendo essa chuva abençoada que Deus está mandando para a terra com os olhos da minha mãe. E se você abrir a janela num dia que está um sol lindo, você vai falar: tem alguém vendo esse dia ensolarado com os olhos da minha mãe. Ai, que legal. E aí ela lembra, disse que ela lembrava Todos isso. os dias. Aí ela falou que todo dia, quando ela abria a janela, ela pensava: Lembrava. alguém está vendo com os olhos da minha mãe. Nossa, Então, realmente lindo. É coisa. E também... marcante, né, marcante, né? A Liga do Câncer, por exemplo, na época que eu trabalhei, era a gente que ia visitar as famílias. pessoas, as famílias. Agora é diferente, por exemplo, a prefeitura que leva... Acho que ainda é assim. Ou eles vão buscar lá O leite, a cesta básica, leite. É. Não, naquele tempo não. A gente tinha 5 ou 6 ou 8. Ia lá na Liga do Câncer, a gente pegava aquilo e ia levar para as pessoas. Então, um dia, e até eu parei, eu não quis mais criança, porque na época eu tinha meus filhos pequenos, e um dia eu fui levar para uma criança lá perto de onde era ventilar, e era tudo pasto lá antigamente. E aí o menino estava aos prantos e a mãe tentando subir uma pipa e o menino não tinha força para fazer a pipa subir, que estava dando. Aí eu falei: gente, eu não vou mais visitar. Nossa, porque, que triste. sabe, era muito triste isso. Mas eu já fiz, então, de tudo um pouco. Eu fui diretora de eventos da Casa da Cultura por 8 anos, fui na gestão do Jaime, na gestão do Schettini. Eu fui do Conselho da Sorema, acho que uns 8, 9 anos também. Nossa, vê? olha quanta história, né, gente? Eu Vocês estão fui- prestando atenção? Eu acho que ela tem 100 anos já. Eu também tô achando, tô fazendo as contas aqui, não bate. Não dá, eu acho que ela É, tem que eu sempre 100. fazia mais que uma coisa, né? Eu fui do clube de rodeio, eu amava rodeio antigamente. Então, eu fui do clube de rodeio um monte de Muito tempo tempo. também. Mas porque com a gente- 70 anos ela vai no rodeio, porque eu lembro do jornal, ainda ela vai chegar nessa parte. Ela tem o jornal, né? E ela ia no rodeio. Eu ia no rodeio pra com tirar ela. foto. Ainda a primeira vez que foi lá em cima, né, na rodovia, você foi comigo Você já lá. foi, né? Então, eu gosto de estar assim no meio do... Uma vez eu entrei também
de vereadores, quando ela falou, né, que eu era política. Eu gosto da política. Entendi. Mas eu entrei na política para ser vereadora, mas eu não gostei porque eles davam muita atenção para os homens, dava mais coisa para os homens do que para as mulheres. Mas assim mesmo eu fiz bonito. Eu fiz mais de 300 votos. Na época, acho que faltou 13 votos para mim entrar. Nossa, bem pouquinho. Na Câmara. Mas hoje acho que eu não faria mais. Não entraria. Por conta mais, dos seus princípios, né? Isso, hoje não. Não faz mais parte. Mas eu também ajudei muito em igreja. Eu fui católica há muitos anos, eu ajudava nas festas da igreja. E depois que eu passei para outra igreja, eu também ajudo a campanha. E fazia o Dia da Mulher lá na igreja, a gente ajudava. Eu sempre fui assim, vamos pedir prenda na rua? Vamos embora. Eu não tenho vergonha, não estou pedindo para mim, eu não estou pedindo para mim. E esses filhos de coração, é engraçado porque vieram muitos, não é só essas meninas que passaram aí. Por exemplo, a Bel, que é ela que é a design dos modelos lá daquela loja de noivas. Agora ela não é mais da noiva, agora ela é da fábrica, da oficina da moda do Jean. Ela é o design lá. A mãe dela mora longe, mora em outra cidade, perto de Rio Preto, acho que mora a mãe dela. Então, ela disse que eu sou a mãe dela, que ela vai me visitar, de vez em quando ela levava um yakisoba lá para a gente comer junto. Tudo. Agora, outro dia eu fui visitar ela lá na fábrica, ela não estava, ela tinha ido visitar a mãe dela, a mãe de verdade. Ah, que legal. E junto eu tenho outras meninas sobrinhas mesmo, que foram morar na casa dela, sobrinhas do ex-marido, que foi morar com ela. A primeira que morou em casa mesmo, assim, das sobrinhas, foi a Márcia, minha sobrinha que mora em Borborema, que ela era bioquímica do hospital, né? Ela é farmacêutica bioquímica e trabalhava com o Orlando no hospital. E ela morou, acho que 9 anos na minha casa. E seus filhos biológicos? Como que era a relação deles? Muitos adoravam ter gente em casa. Essa minha sobrinha morou 9. Depois a Marli, que é a mãe da Samara, que tem a Lecook, ela casou na minha casa, para você ter ideia. Nossa. Ela trabalhava no Banco do Brasil. Trabalhava no Banco do Brasil e ela morava em Dobrada. Então, ela morava em casa e ficou grávida na minha casa, precisou casar, né? Então, ela casou na minha casa. Mais uma vertente. Depois a minha irmã caçula trabalhava no Estroçuco, aí morou na minha casa também. Olha só. Ficou grávida, morou na minha casa. Só eu que não fiquei grávida. Só ela que ficou grávida. Mas são histórias, né, que a gente conta, porque teve outras meninas, que agora eu não vou lembrar todas, né? Só aí teve 3 sobrinhas. Depois, a Andressa foi recente, né? Mas já morou muita gente na minha casa. E eu tenho 3 filhos. A Carol, né, que é a mais velha, que mora nos Estados Unidos, já fazem 15 anos. Tenho o Carlos Renato, que tem 2 filhos de coração. E me tratam como irmãos. Tem 2 filhos de coração, que são meus netos de coração, que é a Manuela e o Pedro, que são lindos, maravilhosos. E agora eu tenho um netinho, que é do Leonardo, que é o caçula, do Leonardo e da Michele, que tem 1 ano e 4 meses. Titiquinho, né? delícia. Mas ele, domingo, disse que ele acordou e falou... Ele é vendedor de ovos, né, Serena? Ele adora vender ovo. Ele fala igualzinho o homem mas ele tem 2 aninhos. Diz que ele falou para a mãe dele, acordou e falou, mamãe, eu me derreto toda, né? Me troca, que eu quero ir na vovó Celina. Ela é tão legal, vamos, mamãe, na vovó Celina. Então, eu amo isso, né? Eu nunca vi a Celina brava, eu nunca vi a Celina gritar, eu e a Celina nunca discutimos. É isso aqui, ó. Que legal. É porque a maturidade dá isso também, da gente aprender. E eu também passei coisas. Por exemplo, eu fui mãe da minha mãe, mãe do meu pai. Meu pai ficou doente, morreu assim meio que de repente. Eu sofri demais, porque ele era o homem da minha vida. Meu pai era tudo para mim. E aí a minha mãe desenvolveu um câncer, mas minha mãe já tinha 80 anos. E o médico falou para mim, Celina, sua mãe vai morrer de outra coisa, porque é um câncer, é maligno, mas não é agressivo, porque ela não tem mais hormônios em atividade. Ela falou, né? E, de fato, ela morreu com 88 anos. Olha só. Mas eu levava ela para Barretos. E, nessa época, o meu irmão caçula desenvolveu uma doença que chama ELA. Ela é uma doença muito
agressiva. Né? Essa foi a parte muito triste. É uma doença que deteriora nervo, músculo, tudo, né? E ele ficou 5 anos e meio doente. E ele era muito estudioso da doença dele. Ele era uma pessoa super inteligente, já tinha feito 2 faculdades. E ele estudou tudo da doença dele, até que ele conseguiu ler sozinho, falar tudo. Depois, ele ficou 20 meses internado, sem sair nem um dia do hospital. Nossa. Nessa época, ele aprendeu a teclar com o dedão do pé. Ele só mexia o dedão, os 2 dedão do pé e o olho. A única coisa que ele mexia do corpo. E ele aprendeu a teclar. Para conversar com os Para familiares. conversar com a gente. Então, quando ele estava sentado, ele teclava. E quando ele estava deitado, a gente fez uma cartolina com o abecedário. Aí mostrava, tinha 3 fileiras de letra, a gente mostrava se era na primeira. Ele fechava, falava que sim com o olho, né? Ele fechava o olho. Quando não era, ele ficava com o olho aberto. Aí você mostrava a segunda, se era a segunda, ele fechava. E assim a gente ia formando as frases. Às vezes demorava 1 hora para escrever uma frase. Mas deve ser muito dolorido, porque você sabe que ele está lúcido, porém o corpo não corresponde ao que o cérebro quer. Deve ser muito triste. E ele sabia tudo. Tanto que ele, lá no hospital, ele fez um dossiê da doença dele. Assim, ele falava o que ia acontecer com ele daí 6 meses. Ele ia falar, ele contou como ele ia morrer. E ele morreu exatamente como ele escreveu. Tá? Nossa. Porque ele tinha que ficar no respirador, porque a caixa torácica não fazia mais o movimento. Então, ele tinha que ter. E ia chegar uma hora que ele não, mesmo com o respirador, ele não ia ter como respirar. Ele descreveu isso. Ele descreveu e aconteceu exatamente isso. E foi um tempo muito difícil, porque nesse tempo houve o meu divórcio, houve a minha separação, houve a morte do meu pai. E tudo junto. Tudo junto. Minha vida era certinha, bonitinha. Tudo, de repente vira do avesso. Virou. Aí, nessa época, eu descobri que meu marido já tinha uma filha de 13 anos com a outra mulher, que nasceu exatamente junto com o meu filho caçula, nem um ano de diferença. Nossa. Então, foi assim, bem traumático, mas eu não podia parar, eu não podia ficar parada, porque eu tinha esse meu irmão e minha mãe. Eu levava minha mãe para Barretos, eu levava... Aí, quando eu ia lá... Você nem se permitiu sofrer. Não. Você tinha que ninguém viver nunca me viu eu lutar. chorar. Eu até chorava, mas no banheiro, tomando banho. Você não se permitia porque você tinha de quem cuidar, você precisava cuidar, você precisava se dispor. Cuidar. Os meus irmãos ajudaram muito, meus cunhados ajudaram. Eu tinha meu irmão que ele faleceu há pouco tempo, o Célio, que é abaixo de mim, era casado com a Shirley, morreu de câncer. E ele que me ajudava muito, eu e ele que ia mais no hospital. Mas tomar as rédeas, assim, porque a gente tinha que levantar dinheiro, eu fazia rifa de telefone, eu pedia, o Neto Bozelli me dava telefone, a coisa me dava telefone para mim fazer rifa, nós vendíamos rondelli, a gente vendia... Tudo para levantar dinheiro para essa doença. Pizza, eu ganhava as coisas, fazia rifa, e aí eu deixava nas empresas, como eu vendia para as empresas na época que eu trabalhava com propaganda, eu conhecia todos eles, eles me davam. Aí um dia o Neto Bozelli falou para mim, Celina, para desse negócio de você estar pagando fogo que nem bombeiro todo dia. Você conhece todo mundo, todos os empresários aqui de Matão sabem, conhecem, você não vai pedir dinheiro para ele. Eu vou escrever para eles, isso, mas já fazia tempo que meu irmão estava doente. Eu vou pedir para eles. Eu falei, então você abre uma conta no seu nome, eles depositam no seu nome, eu não quero nada no meu nome. Aí ele fez isso, abriu uma conta e mandou para 40, ele falou para mim, Celina, eu mandei para 40 empresários. Eu falei, ai, Neto, mas eu não preciso de 4 mil, sempre falta 2 mil e pouco. Deus é tão maravilhoso que 21 responderam que ia dar R$100 por mês para mim. Nossa, 21 pessoas. Era exatamente o custo que você tinha. Exatamente. Aí, o primeiro mês que eles iam depositar, meu irmão morreu. Nossa. Meu irmão faleceu, aí eu liguei de imediato para o Neto, falei, Neto, ó, você passa um aviso para eles que eles não precisam dar, que meu irmão faleceu e tal. Aí, no mesmo dia, a Citrosuco mandou um dos diretores lá na minha casa, levando R$1.200. Ele falou assim, olha, foi o Fozinho que foi levar, ele era diretor lá. Ele falou assim, Celina, esse dinheiro estava destinado para você, a gente ia dar R$100 por mês,
mas ele morreu, você vai precisar, porque nós tínhamos 3 enfermeiras, 2 de dia, Nossa. uma de noite, uma que fazia folga, né? Você vai precisar, porque elas eram todas registradas, né? E você vai ter que fazer o velório. Então, ele levou. Brasilux mandou. Albarice mandou. Bambose mandou. Você Olha não só, ficou desamparada. desamparada. Eu não fiquei. E, olha, eu vou contar para vocês. Deu exatamente... Não sobrou e não faltou como Deus é bom. um centavo. Que Deus é maravilhoso, por isso que eu falo, eu não desgrudo da mão dele, mas por nada na minha vida, porque Que bom. ele é tudo na minha vida. Ele é, sabe? E foi um negócio assim tão... Aí a minha mãe, que já não... É, uma providência... Até hoje, por isso que eu falei, eu amo esses empresários de Matão, eu estou sempre com eles, eu vendo, eu faço, eu brinco, eu converso, porque muitos deles... Muita gratidão, né? Muitos deles estudaram comigo também na escola, foram na escola comigo. Então, é muita gratidão com eles, porque, para mim, aí tem gente que fala, eu não gosto de Matão, esses empresários... Não, os empresários de Matão, eu posso, assim, tanto quando eu estava... Porque quando o Neto queria que eu pedisse, eu falava, você trabalhou na paz, você sempre pedia. Eu falava, quando você está pedindo para os outros, porque até hoje, Lília, eu tenho ela falou aí negócio de doação. Tem uma música evangélica que fala assim que eu quero ser ponte no deserto, né? Quero ser luz e tal. E eu me identifico com isso porque eu não tenho para dar, mas eu conheço quem tem para dar. E assim, às vezes alguém liga para mim, eu estou precisando de uma cama. Parece que alguém do outro lado escuta, no outro dia tem gente lá me oferecendo uma cama para doar. Outro dia uma moça ligou para mim, o Dalcir olhou em mim e falou, não é possível. Chegou uma mulher lá, falou assim, passou lá, falou assim, nossa, Celina, você trabalha aqui? Nossa, fazia tempo que eu não te via. Nossa, foi bom que eu te encontrei. Uma sobrinha minha está precisando de uma cama para 2 meninos dela. Você consegue? Eu falei, eu vou ver, se eu vou pôr nos meus grupos, né? Vamos ver. Aí ela falou, tchau, tá. Aí ela voltou para trás. Ela falou assim, olha, se for um beliche, é melhor, você me arruma, vê se você consegue um beliche. Eu falei, tá bom. Isso eu estava abrindo o escritório. Nossa. À tarde, quando eu e o Dalcir estava fechando, chegou uma pessoa e falou assim, ô, Celina, você sabe de alguém que precisa de um beliche? Eu tenho um beliche. É assim que acontecem as coisas com a Celina. É assim. O Dalcir olhou para mim assim e falou, é mentira. Eu falei, nossa, não, é Deus, meu bem, não é assim, é Deus que faz essas coisas, não tem, as providências divinas, dele. né? Semana passada, uma menina que estava comigo numa outra igreja, que agora faz uns 8 anos mais que eu estou nessa que eu estou agora, que eu estou na Monte Santo, ela ligou para mim que precisava de uma cama e de um colchão. Mas não deu mais 1 hora. Uma ligou para mim que estava dispondo de um sofá grande, né, um sofá-cama e uma poltrona. Gente, olha só. E daí a pouco, uma outra ligou que tinha uma cama de casal com um colchão para me dar. Gente. É assim. E essa uma do colchão, do sofá foi muito engraçado porque ela o meu escritório faz parede e meia com a casa dela. E eu não sabia. Essa necessidade. Ela precisava dar porque a sogra dela faleceu e ela ia levar o sofá da sogra, que estava bem novo, para a casa dela, e ela ia doar. Falei, Celina, uma poltrona nem falo para dar, mas o sofá-cama, eu falei, manda para cá, bem. Quando que posso legal. pegar? Entendeu? Então, aparece muito. O ano passado, acho a Heloísa Gorgatti ligou para mim que tinha uma cama de casal, se eu sabia de alguém. Mas acho que você estava em casa ainda, né? Mas não deu 2 dias. Alguém ligou para mim que queria uma cama de casal. Então, eu me sinto muito essa ponte, me sinto mesmo. E quando eu sei que o cara tem, então, há pouco tempo, um cara aí precisava de umas 2, 3 camas de solteira, e eu lembrei que o Gali tinha desmontado o negócio da Matonense, lá do jogador que morava lá, eu já liguei para ele. Onde que está aquelas camas que você arrancou de lá? O Benê que sabe. Ô, Benê, cadê as camas que você sabe? Então, acontece essas coisas. Tem uma mulher que trabalhou comigo, ela até conhece, a Silvia,
E a Silvia perdeu a nora com 30 anos e deixou 4 filhos. Aquela Infartou. história, lembra do mais? Ela deixou 4 filhos com ela, e ela já morava numa casa não muito grande. Aí ela ligou para mim, Celina, eu preciso de roupa de cama, eu preciso de toalha de banho. Eu falei, e roupa para as crianças? Ela falou, não, as crianças até têm, mas roupa de banho, de cama, coberta, eu não tenho nada. Ela falou, não tenho nada. Ah, bem, falei com a Cláudia, o pai dela tinha falecido. Eu falei, Cláudia, olha, eu sei que você ainda não desmontou a casa, mas é uma necessidade assim. No outro dia ela veio com uma sacola desse tamanho. Aí eu tinha falado para minha comadre, tinha falado para... Sua nora tinha dado também a minha nora, a irmã dela, né, a Carol também, tinham desocupado, já foi tudo para lá e já falou, Celina, chega, já tem muito que eu não quero mais. É sempre assim, lá. Então, você realmente sendo ponte. Então, é uma forma de você escutar e de você se inspirar, que, às vezes, o que é muito pouco para você é muito para o outro. É muito para o outro. Eu já ganhei assim coisa numa casa que a casa estava abandonada fazia anos, mas aí as coisas não estavam limpas, mas era madeira boa, coisa boa. O que você vai fazer com isso? Ah, não sei ainda. Ia jogar, tinha um sofazinho. Catei tudo bem. Mas em 3 dias o fogão foi para uma... Até porta nós já arrumamos, né? Até porta. Vai ganhar a porta que levamos lá para... Como que ela chamava, aquela moça? Nossa. Marli, né? Não é Marli. Marli. É Marli, né? Porta, colchão... tapete, Nossa, vai. O que tem, vai. O que tem, vai. Então, eu me sinto assim orgulhosa disso, né? Orgulhosa não com o homem, mas com Deus, porque quando a gente por exemplo... Está sendo instrumento, né? Estou sendo instrumento, porque eu recebi um título de cidadã matonense, eu fiquei muito feliz, porque eu sou apaixonada por Matão. Eu amo Matão mesmo assim, e agora eu me sinto mais dona de Matão ainda, porque eu sou cidadã matonense. Mas é uma coisa assim que você está sendo elevada pelo homem, mas não tem gratificação maior de saber que muitas coisas que você faz, quem está te levando para o alto, quem está te colocando para cima é Deus. Então, isso enche o coração da gente, fortalece. Né? Então, eu me sinto